Ela achava que o amor morria com a ausência, mas descobriu que a verdade pode chegar, mesmo depois da morte. Eu não esperava nada naquele dia. O sol entrou pela janela da cozinha como sempre faz no fim de abril, atravessando as cortinas rendadas que eu mesma costurei há uns 10 anos, num verão em que ainda fazia planos a dois. O bule de chá esquentava devagar, como se soubesse que não havia pressa. A casa estava em silêncio, mas não aquele silêncio pesado de hospital ou igreja. Era o silêncio que eu já conhecia bem, o tipo que a gente aprende a usar como cobertor. 62 anos. Era o número do dia. Nem mais, nem menos. Nenhum balão na varanda. Nenhuma ligação antes das 9. Lily costuma esquecer. Ou lembrar tarde. Já me acostumei. Preparei meu café com leite, 2 dedos de chá preto e o pão com manteiga, igual todos os dias. Coloquei o pires azul com florzinhas sobre a toalha de mesa bordada, como se fosse receber alguém, mas era só hábito, só o que ficou. Me sentei. Não pensei em nada especial, apenas respirei. Um pouco mais fundo, talvez, porque meu corpo lembrava, mesmo que eu tentasse fingir que o dia era como qualquer outro. De vez em quando, sinto falta de ouvir meu nome dito em voz alta. Desde que Thomas morreu, a casa perdeu eco. Ninguém me chama mais pelos corredores. Ninguém diz Olivia, com impaciência, com ternura, com pressa. Só o carteiro e a secretária da clínica. E Lily, quando não está ocupada demais sendo adulta. Abri o jornal local, li por cima, dobrei de novo. O mundo seguia em frente. Tornados no norte, inflação em alta, prefeita envolvida em escândalo de orçamento. Nada ali me incluía. Me levantei, lavei a xícara, limpei a pia. Pensei em abrir o piano, mas não tive vontade. Desde a morte de Thomas, ele está mudo. Eu também, até que ouvi o som do carro. Parei perto da janela e espiei entre as frestas. Não esperava ninguém. Era Lily. Desceu do carro com um embrulho nos braços. Papel azul, fita prata. O tipo de embrulho que se compra em loja de aeroporto. Rápido, genérico. Ela me viu na janela e acenou. Sorri, um pouco surpresa, um pouco envergonhada por estar de chinelo. Abri a porta antes que ela batesse. Você veio? Foi tudo o que consegui dizer. Claro, mãe. Achei que não devia deixar passar em branco. 62 não é todo dia, né? Ela sorriu, mas havia algo forçado no jeito como seus olhos evitavam os meus. Sempre houve essa distância entre nós, como se cada uma andasse por uma margem diferente da mesma estrada. Ela entrou, colocou a caixa sobre a mesa. Isso aqui não é exatamente de mim, disse ajeitando o cabelo como quem tenta ganhar tempo. Como assim? Encontrei numa das pastas do papai. Estava etiquetado: entregar para Olivia no aniversário de 62 anos. Eu quase não vi. Estava entre uns papéis do imposto de renda. Não sei por que ele fez isso. Senti minhas mãos esfriarem. Ele deixou algo para mim? Ela assentiu. A caixa era leve. Abri devagar. Não sabia o que esperar. Uma carta.
Uma joia esquecida? Uma lembrança antiga? Dentro havia apenas um envelope creme, fechado, com meu nome na frente. Olivia, escrito com aquela caligrafia que eu conhecia tão bem. Aquela que preenchia cartões de Natal, bilhetes na geladeira, dedicatórias nas partituras. Segurei o envelope entre os dedos. Ele pesava menos que uma carta, mas mais que uma confissão. Lily observava, nervosa. Quer que eu fique? Balancei a cabeça. Não, isso é meu. Ela não insistiu. Sabia o tom da minha voz quando eu não queria conversa. Antes de sair, me abraçou. O abraço dela era curto, como se tivesse medo de quebrar alguma coisa dentro de mim. Me liga, tá? Assenti. Fechei a porta atrás dela. O carro sumiu na estrada de terra, levantando poeira como sempre. A casa voltou ao silêncio, mas agora era outro silêncio, um que sussurrava perguntas. Segurei o envelope com mais força. Era de Thomas. Mas não era dele agora. Era do homem que ele foi sem que eu soubesse. E estava nas minhas mãos. Coloquei o envelope sobre a mesa. Olhei para ele por longos minutos, como quem encara um animal selvagem. Aquilo podia morder, podia rasgar o que ainda restava inteiro em mim, mas também podia me libertar. Ainda não sabia. Não abri naquele momento. Deixei lá. Fui até a sala. Me sentei na poltrona onde ele costumava ler. Cruzei as mãos no colo e fiquei olhando o envelope pela porta entreaberta da cozinha. Aquele era o meu presente de aniversário. Mas eu já sabia. Não era para mim. Esperei até o fim da tarde. Não foi covardia. Foi preparação. Eu queria estar sozinha. Queria que o sol tivesse baixado, que o mundo lá fora estivesse quieto. Queria que até o barulho dos vizinhos já tivesse se recolhido. Porque eu sabia, não com a mente, mas com o corpo, que o que estava dentro daquele envelope não era qualquer coisa. Era uma fratura. Eu fiz chá, o mesmo de sempre, preto, forte, com uma gota de leite. Sentei na cozinha, abri o envelope. O papel estava dobrado em 3 partes. Era o tipo de folha que Thomas gostava. Grossa, de carta antiga, daquelas que a gente compra em loja de papelaria cara. Ele gostava dessas coisas. Tinha um certo orgulho da estética. Até para errar, Thomas sabia fazer bonito. A caligrafia era limpa, firme. Ele nunca foi de garranchos. O O do meu nome tinha naquele laço pequeno no início, como quem se inclina antes de ferir. Comecei a ler. Se você está lendo isso, então chegou aos seus 62. E eu não estou mais aí. Me perdoe por não poder estar. Ou talvez por estar e nunca ter sido inteiro. Você foi minha casa, minha calma. E ainda assim, não fui só seu. Há uma conta bancária que você nunca conheceu. Foi aberta em meu nome, mas disfarçada por uma procuração. Guardei parte do que era nosso lá, sem te contar. Não porque planejava te deixar, mas porque eu não tinha coragem de viver por inteiro dentro de um só compromisso. E havia alguém, uma mulher, mais nova. Conheci numa conferência. No começo era leve, depois virou hábito. Um espaço meu fora do mundo que construímos juntos. Eu nunca quis sair da nossa casa, mas também nunca consegui ser só da nossa casa. Se isso te chega como uma lâmina, saiba que não é para ferir. É para que você possa viver sem carregar o peso da ilusão. É tarde para me redimir, mas não é tarde para você recomeçar se quiser. Perdoe-me
ou não, mas saiba, eu amei você, do meu jeito falho, ainda que isso não baste. Thomas! Terminei de ler. Fechei os olhos, não para chorar, mas para digerir. Não me doeu como eu esperava. Não houve grito interno, nem desespero. Só uma quebra. Uma linha fina que rachou por dentro, atravessando o que restava do que eu pensava ser o meu casamento. O Thomas que escreveu aquilo era outro. Não o homem que fazia ovos com queijo às quartas. Não o que me corrigia discretamente quando eu errava uma nota no piano. Não o que se deitava comigo há 37 anos. Era o homem que me escondeu. E não por ódio, mas por comodidade. Dobrei a carta com o mesmo cuidado que ele deve ter usado para escrevê-la. Não era um ato de respeito, era uma questão de controle. Eu não deixaria aquele papel me desorganizar por fora. Guardei na caixa de madeira, a mesma onde ficavam nossos cartões antigos de aniversário, de Natal, fotos de viagens para lugares onde agora eu sabia que talvez ele já estivesse ausente mesmo estando lá. Fechei a caixa. Coloquei sobre o piano e, por um instante, fiquei olhando para ela como se fosse um túmulo. Fui até o espelho do corredor. Me olhei com atenção. Rugas, olhos fundos, o cabelo preso sem cuidado. Mas os meus olhos estavam vivos. Mesmo depois daquilo tudo, havia algo ali. Uma força que eu não lembrava que tinha. E foi nesse momento que percebi. Thomas não havia partido. Ele havia se revelado. E a partir dali, eu não precisava mais proteger a imagem dele, nem a minha. Mais tarde, Lily me mandou uma mensagem. Não ligou. Ela nunca liga depois das 8. Mandou um simples. Está tudo bem por aí? Respondi. Sim, lendo. Não disse o quê. Não queria dividir aquela verdade. Ainda não, porque pela primeira vez em muito tempo, eu queria saber como era segurar algo só meu. Fui dormir tarde naquela noite. Deitei sem livro, sem rádio, sem travesseiro extra. Apenas deitei. E fiquei com os olhos abertos, ouvindo a casa respirar. A carta, agora na caixa, parecia falar, não em palavras, mas em ecos. Lembranças começaram a se reorganizar. As ausências antigas, os sumiços que eu justificava, os presentes fora de época, as viagens que ele dizia serem de trabalho e que voltava cansado, mas sem detalhes. As mentiras sempre estiveram lá, eu só não queria vê-las. E agora era tarde para confrontos, para respostas. Ele estava morto. Não podia mais me mentir. E talvez, por isso, aquela fosse a noite mais honesta que tivemos em décadas. Na manhã seguinte, o sol bateu na janela com força, como se soubesse que havia algo novo ali dentro. Levantei devagar. Preparei café. Não arrumei a cama. Peguei o caderno onde, anos atrás, anotava minhas aulas de piano. Folheei as páginas, datas, nomes de alunos, exercícios, pequenas anotações sobre postura, respiração, ritmo. E ali, no meio de tudo, uma frase sublinhada que eu mesma havia escrito, sem saber que um dia precisaria dela. Tudo que é constante pode ser rompido, mas o que é verdadeiro permanece depois da quebra. Fechei o caderno e, pela primeira vez em muito tempo, pensei em tocar de novo. Não por nostalgia, mas porque era meu. E Thomas nunca tocou piano. Passei o resto daquele dia em silêncio.
Não aquele silêncio automático, o que acompanha a casa desde que Thomas morreu. Era outro. Um que vinha de dentro. Um silêncio curioso, observador. O tipo de silêncio que se instala quando a dor já não grita, mas escuta. Fiquei andando pela casa sem rumo certo. Peguei a correspondência antiga da gaveta da sala. Abri cartas que estavam lá fazia meses. Contas pagas, propagandas, até um cartão de Natal que eu não tinha aberto em dezembro. Tudo seguia normal no mundo exterior. Ninguém imaginava que aqui dentro algo tinha se quebrado. Ou talvez se revelado. Na prateleira, achei uma velha agenda de couro que Thomas usava antes de adotar planilhas no computador. Estava lá, entre manuais de piano e livros sobre neurologia comportamental. Sempre achei engraçado o gosto dele por nomes difíceis para ideias simples. Folheei a agenda devagar. Os nomes estavam todos lá: médicos, colegas, viagens, compromissos do clube de golfe e um número de telefone, isolado, sem contexto. Ao lado, escrito com pressa: Helen Franklin. Fechei a agenda. Meu peito não disparou, nem minhas mãos tremeram. Só senti uma confirmação muda. O nome já não era só uma palavra, era uma presença, uma mulher de carne e osso, que provavelmente estava viva, tranquila, talvez até com alguém novo. Talvez nem pensasse em mim, mas eu pensava nela, não com ódio, com curiosidade. Quem era ela quando ele não era meu? No fim da tarde, sentei na varanda. A luz dourada das 6 iluminava o jardim da frente. As azaleias estavam começando a abrir. O cheiro era leve, doce, um daqueles cheiros que vêm devagar e ficam. Segurei a caneca de chá com as duas mãos. Observei o portão. Ninguém passava. Nenhum carro. Nem som de bicicleta de criança. Um domingo inteiro se esvaindo no ar sem alarde. Tive vontade de escrever. Fazia anos que não escrevia nada que não fosse lista de supermercado ou anotações de consulta médica. Peguei um caderno pequeno, de capa preta, que ficava na última gaveta do armário do corredor. Na primeira página, escrevi: Coisas que eu nunca disse em voz alta. Abaixo. 1. Eu nunca quis viver invisível. Apenas achei mais fácil. 2. O silêncio dele era mais cruel do que qualquer grito. 3. Eu sabia. Lá no fundo eu sempre soube. 4. Eu não sou só o que sobrou dele. Fechei o caderno. Respirei fundo. Naquela hora entendi. Eu não estava mais de luto. Nem de Thomas, nem da vida que eu pensei que tínhamos. Estava, enfim, vazia. E havia uma liberdade estranha nesse vazio. Uma espécie de paz desconfortável. Como um cômodo que a gente esvazia para pintar. E que por um instante não tem nada, mas tem tudo o que precisa para recomeçar. À noite, fiz algo que não fazia há anos. Abri o piano. O som da madeira rangendo foi o primeiro susto. As teclas estavam empoeiradas, mas firmes, não desafinadas. O piano ainda estava vivo. Passei os dedos por cima, como quem toca um corpo adormecido. Toquei uma nota, depois outra, sons soltos, sem melodia, como quem reaprende a caminhar. Toquei um trecho simples de uma música que eu ensinava para os alunos iniciantes. Um trecho que não dizia nada, mas me lembrava que ainda era capaz. Fiquei ali por mais de 20 minutos, não tocando,
só existindo, com as mãos apoiadas nas teclas, com a respiração encaixada no corpo, com os pés no chão. A casa inteira pareceu escutar. Não Thomas. Ele não estava ali, mas eu estava, inteira. Pela primeira vez em muito tempo, me senti inteira. Na manhã seguinte, Lily me ligou. Coisa rara. Costuma mandar mensagem, no máximo um áudio apressado. Mãe, tudo bem? Sim, pensei em você ontem à noite. Por quê? Não sei. Talvez porque eu me dei conta de que não te conheço tanto quanto eu pensava. Sorri, em silêncio. É um bom começo, respondi. Ela não entendeu de imediato, mas ficou quieta, como quem respeita. Eu posso passar por aí no próximo fim de semana, disse. Se você quiser. Quero sim. E se quiser conversar sobre, sabe, o que estava naquela carta? Quando eu estiver pronta, falei. Tá bem, mãe. Depois da ligação, olhei pela janela da cozinha. O céu estava nublado. Ia chover, talvez. Peguei a vassoura e varri o quintal. Não porque precisava, mas porque meus braços queriam fazer algo. Meus braços, minhas pernas, minha cabeça. Eles estavam despertando. E havia algo neles que pedia ação. Não vingança. Não grito. Clareza. Clareza e espaço. Espaço para pensar. Para lembrar de quem eu era antes de ser esposa de Thomas. Antes de ser mãe da Lily. Antes de me tornar o nome por trás de contas pagas e panos de prato lavados. Antes do silêncio. Mais tarde, no fim do dia, fui até a caixa de madeira onde guardei a carta. A caixa agora estava sobre o piano. Um altar que eu não nomeei, mas construí sem querer. Abri, olhei para o papel, não reli. Já sabia de cor. Fechei de novo e disse, em voz baixa para o nada, ou talvez para mim mesma: se você morreu com segredos, então é minha vez de viver com verdades. Apaguei as luzes e fui dormir. Dormi como quem fecha um livro, mas com as mãos já se preparando para escrever outro.